O Brasil espera uma safra recorde de grãos esse ano. A expectativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é colher 223 milhões de toneladas. Outros setores da agropecuária também devem ter produção acima da média. Mas será que esses números divulgados como um modelo de sucesso do Brasil estão trazendo rentabilidade para os produtores? Super safra é sempre um bom negócio para o produtor? Quem responde tudo isso para você é o consultor de tecnologia da CNA, que já está aqui com a gente, é o Reginaldo Minaré. Bom dia, Minaré. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Grato, eu que agradeço. Quando o agricultor, então, por exemplo, produz mais, isso não quer dizer que ele vendeu mais também? Não era para o lucro ser maior ou não? Não é. Essa conta, a ela precisa ser acoplada diversas variáveis, né? As super safras, o nome já é pomposo, né? O nome é bom de marketing, né? Super safra, né? Ou seja, é uma fartura que está acontecendo, tudo está funcionando bem, as coisas estão indo bem, a safra acontece em grande escala. Para os políticos e principalmente gestores públicos, né? Que são políticos, essa é uma notícia interessante, né? Você tirar a foto do lado de uma colheitadeira, despejando grãos num caminhão, aquilo ali é uma foto interessante. Agora, entre você tirar a foto e a realidade do produtor e o que vai se fazer com essa super safra, tem um caminho tortuoso, né? Primeiro, no Brasil, nós temos que observar que a estrutura, né, de logística e de transporte é precária, né? É uma realidade que nós temos, infelizmente, né? Então, essa situação já por si só dificulta o funcionamento da super safra. Agora, essa super safra ser transformada em aumento de renda para o agricultor dependeria de uma conjuntura de variáveis posicionadas em pontos positivos que a gente não vê acontecer, né? O preço cai, porque muito produto chega ao mercado, o custo do agricultor com transporte e armazenagem aumenta e, em geral, as empresas fornecedoras de insumo, vislumbrando essa super safra, cresce o olho e aumenta os preços dos insumos sem que o custo dos insumos justifique o aumento dos insumos, né? Então você tem aí uma busca pelo abocanhar dessa renda e efetivamente o agricultor é que acaba perdendo fatia de renda dentro desse contexto. Então é uma situação que nos remete aí a uma regra muito antiga. Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, há mais de 2000 anos, ele já falava que a virtude está no meio termo, né? Então, a cultura do planejamento não é uma cultura tradicional no Brasil, né? E a agricultura hoje ela já precisa de um planejamento minucioso, né? Inclusive do tamanho de suas safras, né? A gente fala de super safra, né, de grãos no Brasil, é sempre interessante você ver a produção do Brasil aumentar, mas a gente precisa também ter um olhar crítico, né? Essa super safra nossa significa o quê, né? Quando a gente fala de uma super safra de grãos igual essa, né, que está prevista, você quebrando recordes, né, e você olha para os Estados Unidos, eles produzem milho, apenas milho, em maior quantidade do que a gente, né? E às vezes a super safra lá cria problema para o armazenamento deles, né? Então nós temos aqui dentro dessa estrutura um cenário claro de que a nossa infraestrutura está muito aquém. O governo gosta de tirar foto no momento da super safra, mas depois da foto ele não diz como o agricultor vai armazenar e escoar isso de forma satisfatória. Ou seja, a foto da super safra interessa, mas as mazelas que dificulta o seu bom aproveitamento, todo mundo foge, né? E é por isso que o produtor tem que ficar atento também aos custos de produção, né? Hoje, o agricultor, tão importante quanto o agricultor dominar as boas técnicas de cultivo, é ele dominar a planilha de custo dele. Não dá para ser agricultor mais no mundo moderno sem ter um controle de custos impecável. Não dá. Ele precisa saber quanto custou cada leitão. Ele precisa saber exatamente o custo daquela produção para ele saber se a Bolsa de Chicago, por exemplo, no caso dos grãos, ela estabeleceu um preço que lhe permite ter margem de renda. Se a Bolsa de Chicago estabelece um preço e o controle de custos não trouxe o custo para aquém daquele preço que a Bolsa estabeleceu, certamente ele vai ter prejuízo. E
não tem como ele mexer nesse estabelecimento de preço. O que ele tem que mexer é no controle de custos. Ele tem que olhar para o seu custo e ver onde está indo a maior fatia e onde eu posso cortar, para ele se encaixar nessa disputa mundial. A tecnologia é um dos fatores para esse aumento da safra também contribui? Sim. O uso de tecnologias mais adequadas, a fertilização em escala adequada do solo, o aproveitamento de áreas, né, degradadas e colocadas dentro da agricultura também contribui, porque geralmente tem uma pequena margem de aumento de área, né? Então esses fatores efetivamente contribuem e o clima é decisivo, né? Sim. Você usa aquilo que a tecnologia lhe permite e aqueles que não têm condições de se valer da irrigação aí, tem que contar com a ajuda do clima, né? E o clima esse ano foi favorável. Outro fator que pode diminuir a rentabilidade também, Minaré, é o custo dos insumos, né? A indústria muitas vezes pode meio que se aproveitar dessa super safra esperando uma superprodução. E geralmente o custo dos insumos, em geral, ele descolou do custo de produção desses insumos. Muitas vezes a indústria de insumos, ela aumenta o preço desses insumos, não porque teve um aumento da sua planilha de custo, mas porque vislumbra o momento de aumentar a sua margem de renda. E quando a indústria aumenta muito a sua margem de renda, essa renda que é acoplada à indústria sai da fatia que seria do produtor em geral. Então, esse é um ponto preocupante, né? Um ponto preocupante, e ele tem um agravante, porque quando os insumos sobem em um ano, geralmente no ano seguinte ele não cai. Então você tem o problema da super safra, que cria problema para ela própria naquele momento, e também ela tem um repique na safra seguinte, né? Então hoje não dá para falar agricultura desconectada de um planejamento multidisciplinar. Tem que ter um planejamento multidisciplinar. As variáveis que tem que considerar, elas saem do campo da agricultura e atingem o campo pré e pós-colheita. Então o agricultor precisa cada dia mais olhar o seu negócio dentro de uma ótica multidisciplinar. Não dá para só se preocupar com as técnicas de produção. Bom, Minaré, para aprofundar esse assunto que a gente está debatendo aqui no Agromitos, nós fomos também ouvir o técnico da Comissão Nacional de Grãos e o coordenador do Núcleo Econômico da CNA. Vamos ver o que eles pensam desse assunto. As condições climáticas foram melhores, novas tecnologias foram implementadas e houve um pequeno avanço de área. Estes foram alguns fatores que colaboraram para que o ano seja de super safra. Por mais que a gente venha falando de 222 milhões de toneladas, essa expectativa pode chegar até 230 milhões. Então, o que contribuiu para essa superprodução foi as excelentes condições climáticas em todas as regiões do Brasil. Teve algumas questões problemáticas muito pontuais, como algumas regiões da Bahia, algumas regiões do Mato Grosso também, mas de uma forma geral, praticamente todos os estados vão bater o recorde na questão de produção de soja. Mas será que super safra é sinal de alta lucratividade para o produtor? Vamos ver o que o especialista diz sobre isso. É um mito dizer que o aumento de produção é um aumento de rentabilidade para todo o setor agropecuário. Isso realmente não é verdade. O que a gente observa, por exemplo, para o milho safrinha na região do Rio Grande do Sul, houve uma queda na rentabilidade da última safra, 2015 e 2016, para essa safra 2016-2017 para a soja, que era a safra de verão, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Outro exemplo que nós trazemos é o milho produzido na região de Guarapuava. A queda na rentabilidade dos produtores rurais, mesmo com um aumento substancial na produção daquela região, a queda na rentabilidade foi na ordem de 56%, conforme nosso projeto Campo Futuro, que acompanha toda a variabilidade de custos e de receitas dos produtores rurais ao longo dos últimos anos. A gente observa que, por exemplo, para milho verão
e também para o milho safrinha previsto agora para já plantio na região de Primavera do Leste, que é uma das principais regiões produtoras do Brasil, haverá uma queda de rentabilidade do parte do produtor rural, principalmente por causa dos efeitos indiretos, tal como falta de logística, falta de infraestrutura, e também os preços no mercado internacional vêm caindo ao longo dos últimos meses. Isso vai refletir diretamente na rentabilidade do produtor, na queda da receita do produtor rural daquelas regiões, principalmente da região do Mato Grosso. Então, Minaré, a gente viu o Renato Conchon até usando um exemplo paranaense também, na região de Guarapuava, né? Mais de 50% de perda da lucratividade do produtor quando houve essa super safra de arroz na região, né? Como é que o produtor, então, ele pode, de certa forma, se livrar desses prejuízos, ou pelo menos tentar escapar, né? Ele chegar mais próximo de uma produção próxima à demanda, seria essa a solução? Olha, o agricultor, ele sozinho, ele não consegue atuar em todos os segmentos que precisam ajustes para dar uma racionalidade ao sistema produtivo brasileiro. Ele pode, dentro da propriedade dele, olhar o controle de custos, né, se informar sobre o que está sendo muito ou pouco produzido para ele direcionar a sua produção. Porém, ele sozinho ele não consegue, por exemplo, a questão da logística. Ele depende do governo, né? As estradas, as ferrovias que não se fazem no Brasil, né? O agricultor precisa e ele não pode resolver esse problema. Um outro problema é você ter um Ministério da Agricultura moderno, atuante, que possa ter um programa de estatísticas para orientar os agricultores aquilo que está sendo muito plantado ou não. E isso nós não temos. Então, as instituições que representam os agricultores precisam fortalecer essa cobrança junto ao governo para melhorar essas condições que o agricultor, dentro da porteira, ele não tem como dirimir. Agora, você falar, por exemplo, uma perda de renda de 56% é um desastre para qualquer família, né? Seja ela urbana ou rural. Qualquer um de nós, né? Inclusive nós aqui, né? Que amanhã as fontes pagadoras de nossos salários chegarem e falar, olha, você vai ter uma diminuição na sua renda de 56%, é um impacto gigantesco, né? Nós temos escola de filho, nós temos prestações, nós temos o custo diário, né, da manutenção, da casa, né, e tal, da alimentação. Então isso é um desastre. E quando a gente fala para o agricultor, não é semelhante a você falar, olha, esse mês você vai ter uma diminuição de 56%. Geralmente a renda desse produtor, em grande medida, a safra faz parte da maior renda anual. Então nós estamos falando de uma diminuição de renda anual, não é uma diminuição de renda momentânea, né? Então isso é um desastre e precisa ter empenho dos agricultores e do governo para equacionar essa situação que no Brasil já cansamos de ver, né? Muitas vezes a população choca quando vê a boa parte da produção sendo armazenada em caminhões, em filas de portos ou em filas de estradas esburacadas, né? Isso é um custo. Portanto, é um mito então, né? É um mito. Super safra sempre é um bom negócio para o produtor? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela é sempre bem-vinda, mas aquilo que poderia neutralizar os sintomas negativos no Brasil ainda não foi equacionado. Ou seja, geralmente ela é um problema. Esse foi o Agromitos com o Reginaldo Minaré, consultor de tecnologia da CNA.